Sabe, tem um feriado no Brasil que é muito, mas muito mais que um simples dia de folga. É uma data que nasceu da pura coragem, levou mais de 50 anos para virar lei nacional e que desafia o jeito como o país inteiro se enxerga. Hoje, a gente vai entender a fundo o Dia da Consciência Negra. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Qual é, afinal, o propósito dessa data? Olha, a resposta para essa pergunta revela uma mudança gigantesca na forma como o Brasil lida com o seu passado e também com o seu presente. É uma história sobre memória, sobre resistência e, acima de tudo, sobre identidade. Bora entender como essa história toda começou. Oficialmente, o nome é esse, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado todo 20 de novembro. E olha que interessante, desde o finalzinho de 2023, ele passou a ser um feriado no país inteiro, com um objetivo bem claro: parar para refletir sobre a contribuição imensa da comunidade negra na formação do Brasil. E no coração disso tudo está essa figura aqui, Zumbi dos Palmares. Ele não foi um mero espectador da história, não. Ele foi um líder que lutou ativamente pela liberdade e, por isso, se tornou um símbolo máximo da resistência negra contra a opressão do sistema escravista. Mas, para a gente sacar a real importância do 20 de novembro, a gente precisa dar uma olhada em outra data. Uma que, por muito tempo, contou uma versão, digamos, bem diferente e incompleta da história. E é aqui que está o pulo do gato. De um lado, a gente tem o 13 de maio, que celebra a abolição como se fosse um ato de bondade da monarquia, uma liberdade concedida. Do outro lado, o 20 de novembro, que conta uma história radicalmente diferente, a da liberdade conquistada, na raça, pela luta e pelo protagonismo de líderes como Zumbi. É uma mudança de perspectiva fundamental. Mas de onde veio essa ideia de desafiar a data oficial? A origem dessa proposta é tão poderosa quanto o próprio dia que ela celebra. Essa semente foi plantada lá no começo dos anos 70. E é crucial a gente entender o contexto. O Brasil vivia sob uma ditadura militar. Falar sobre resistência, sobre protagonismo negro, não era só um ato cultural, era um ato de coragem política, porque desafiava o mito de uma democracia racial e jogava a luz numa história de opressão do próprio Estado. Essa jornada começou em 1971, lá em Porto Alegre, com um coletivo chamado Grupo Palmares. 7 anos depois, em 78, a ideia ganha uma força nacional, quando o movimento negro unificado abraça a causa e espalha essa ideia pelo Brasil todo, transformando uma proposta local numa bandeira nacional. E é muito importante a gente entender o lado humano por trás dessa ideia, né? O Grupo Palmares, liderado pelo poeta Oliveira Silveira, não estava só num debate acadêmico. Eles foram investigados, chegaram a ser chamados de subversivos pelo regime e tinham que submeter os planos deles à censura. Isso mostra o risco real que eles corriam para reescrever a história. E a lógica do Oliveira Silveira, que está nessa citação, foi simplesmente genial. Ele argumentou o seguinte: se o Brasil celebra Tiradentes, um herói nacional, na data em que ele foi executado, por que não fazer a mesma coisa por Zumbi? A morte em combate, defendendo a liberdade, esse seria o ato heróico a ser lembrado. Isso conectou a luta negra diretamente à construção de heróis nacionais. Bom, uma ideia, por mais poderosa que seja, geralmente tem um longo caminho até virar lei, não é mesmo? Vamos ver como essa proposta, que nasceu na resistência, se tornou oficial. O processo foi gradual, uma maratona mesmo. Começou em 2003, com a inclusão da data e da história afro-brasileira nas escolas. Em 2011, virou data comemorativa oficial. E o passo final veio em 2023, com a transformação em feriado nacional. Pensa só, uma jornada de mais de 50 anos desde a ideia original. E esse número aqui mostra o tamanho da força do movimento popular. Antes mesmo da Lei Federal de 2023, mais de 1.000 cidades e 5 estados já tinham transformado o 20 de novembro em feriado local por conta própria. A oficialização nacional foi o reconhecimento de uma demanda que já existia na base da sociedade. Ok, e hoje, o que este dia realmente representa para o Brasil? É muito mais do que um feriado. É um dia para simbolizar a luta contínua contra o racismo, para fortalecer as referências da cultura negra que por tanto tempo foram invisibilizadas. É um dia de debate, de celebração com marchas e arte e de lembrar que Zumbi não estava sozinho. Heroínas como Dandara, sua companheira, e Luiz Gama, o advogado abolicionista, também são celebrados. Portanto, o ponto crucial é este. O 20 de novembro tem um pé no passado e outro no futuro.
É sobre honrar a memória da resistência, mas usando essa memória como ferramenta para lutar por um presente e um futuro com mais igualdade e justiça. A escolha de oficializar Zumbi dos Palmares como um herói nacional diz muito sobre o Brasil que está sendo construído. E isso nos deixa com uma reflexão final. O que os heróis que uma nação escolhe para celebrar revelam sobre os valores que ela realmente busca para o seu futuro?